Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no meu quarto, mas num ângulo diferente do que os vídeos costumam ser, porque a morfética da minha irmã levou o adaptador da tomada do tripé e da iluminação e eu tive que trocar de tomada, mas até que ficou bom esse ângulozinho, pega bem a minha estante, minha plantinha, meu bonsai que eu comprei e o meu cantinho do chimarrão. E enfim, bom, mas eu fico no aguardo pelo adaptador de volta aí. A resenha de hoje vai ser, vocês já viram no título aí, vai ser sobre esse livro, que é o mesmo que esse livro aqui, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E por que eu tenho dois livros iguais? Porque eu sou meio burrinho. Não sei se vocês me consideram uma pessoa esperta, mas eu sou meio burrinho. Por quê? Eu encomendei esse livro pela internet, porque eu gosto muito dessa editora. Eu planejo ter uma coleção de livros dessa editora. Só que ao mesmo tempo eu assinei um site um clube de literatura, que mensalmente eles enviam pacotes. Aí eu acabei pegando a promoção, eu comprei o pacote do Dostoiévski, que vinha o Crime e Castigo e o Cadernos do Subterrâneo. E aí que entra a parte da minha burrice. Aí eu vi que tinha mais um livro do Dostoiévski chamado Memórias do Subsolo, que eu achei que era outro livro, porque o nome era diferente. Mas se você perceber, são nomes parecidos. Enfim, o livro tem dois títulos e eu acabei comprando dois iguais. Mas, sendo meio poliana, não foi de todo ruim, porque essa edição que eu recebi, o prefácio e as notas introdutórias foram muito úteis. Talvez é o livro que as notas da tradução da editora tenham sido as mais relevantes até hoje em um livro que eu comprei. Por quê? Dostoiévski, vocês já sabem que ele é um escritor de época, né? Ele é da Rússia de 1850. E alguns livros não necessariamente essas circunstâncias possuem tanta relevância, assim, né? As circunstâncias de escrita do livro não são tão relevantes. Mas no caso desse livro aqui Por quê? Enfim, esse livro ele é dividido em duas partes. Uma parte mais introspectiva e a segunda parte uma parte mais objetiva, assim, que o narrador, ele efetivamente sai pro mundo e acontece a história, assim. Só que eu me senti muito burro lendo esse livro, porque na primeira metade, nesse começo, é basicamente um monólogo do narrador, em que ele discorre de maneira muito estranha sobre diversos conceitos filosóficos, teóricos. Eu fiquei sem entender nada, assim. É um livro que eu nem achei que eu ia conseguir gravar vídeo, porque eu não estava entendendo nada. Eu ia ter que pesquisar um vídeo sobre o livro para depois fazer o vídeo, mas acabou que tudo se resolveu. Depois que eu li as notas no começo dessa edição que eu não deveria ter comprado. E é o seguinte, eu vou contextualizar então. Esse livro foi escrito, que nem eu falei, pelo Dostoiévski, que é um russo, na época de 1850. E nessa época especificamente, historicamente, no mundo do debate filosófico das ideias, tinham algumas ideias, algumas correntes de pensamento em voga, que eu acho que era o começo do liberalismo utilitarista e, em contraposição, acho que o socialismo do coletivismo, alguma coisa assim, uma vertente do socialismo. E o Dostoiévski ele era muito contra essas duas correntes de pensamento. E eu particularmente também sou. E no livro, o Dostoiévski ele se coloca no lugar do narrador, que discorre sobre... Ele faz um manifesto contra essas ideias. Tipo, ele faz como se fosse uma bravata intelectual contra essas ideias. E só depois que você fica sabendo disso que faz um pouco de sentido. Tipo, você começa a saber mais ou menos sobre o que o narrador está falando. Então, essa é a história do lado positivo de ter cometido a burrice de comprar duas edições diferentes sobre o mesmo livro. Essa é a edição aqui do Clube de Literatura. Bem bonitinha, as folhas são escuras e o texto ele é clarinho, é bem diferente assim. No box veio Crime e Castigo, eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre esse livro, porque ele é bem longo assim, eu acho que eu não tenho a capacidade para fazer.
Mas enfim, esse é o livrinho que veio de brinde. Aí, top. Mas enfim, vamos falar da história, né? Minha opinião geral sobre o livro. Ele é muito bom, mas conforme você vai lendo ele, tipo, é uma sensação de agonia, assim, bem típica dos livros que eu costumo trazer aqui, né? Que eu acho que é típico da literatura russa, né? Ou pelo menos do Dostoiévski, né? Porque o cara, ele é bem perturbado, assim. Ele escreveu... Quase todos os livros que ele escreve, parece que ele escreve em um momento perturbado. Logo, parece que a vida inteira dele foi perturbada. No caso desse livro, ele escreveu quando o filho dele estava doente. E ele tinha que entregar o filho ou a esposa, alguma coisa assim. E ele tinha que terminar logo a história para vender e ganhar dinheiro e custear o tratamento. E outra coisa muito interessante que você aprende lendo as notas antes da história é que a história que saiu nos livros não é a história completa que o Dostoiévski ele pretendia escrever. Tanto que eu vou contar a história aqui, tirar alguns ensinamentos, conclusões que eu pessoalmente tive. E vocês vão ver que vai faltar uma parte no final. E que parte que é essa? O autor, o narrador, ele tem todo o arco de desenvolvimento dele ao longo da história, e esse arco deveria ser fechado por algum tipo de epifania espiritual, que iria culminar em ele encontrar Cristo. Porque Dostoiévski, ele tem essas temáticas religiosas, ele pessoalmente, ele era um católico ortodoxo da Rússia, né, que era a religião mais dominante até hoje na Rússia, é o catolicismo ortodoxo. E isso faria parte da história, mas por motivos de censura e repressão política, ele teve que tirar isso da história. Tanto que ele conta o Dostoiévski conta pro irmão dele em cartas que ele não gostou do resultado final do livro, que ele foi censurado justamente nessa parte que seria o desfecho, né? Seria a transformação do personagem, que é um personagem extremamente vil e grotesco. E ficou de fora. E faria muito mais sentido. E seria muito mais bonita a história. E aí, essa é uma informação que você tira das notas antes da história propriamente, né? Que você começa a entender a história por trás da história. E você enxerga com outros olhos do que se você fosse só ler a história. Mas enfim, vamos adentrar na história que já tá com uns 8 minutinhos aqui de vídeo. A história é o seguinte, eu já falei que ela é dividida em duas partes. A primeira metade ela é mais introspectiva e a segunda ela é mais é uma história mesmo. O autor começa, o narrador, né? É um narrador anônimo, a gente não sabe o nome dele. E ele escreve o livro em forma de diário, como se ele estivesse escrevendo para alguém. Ele confessa que não tem a pretensão de mostrar para ninguém, mas é só, tipo, uma encenação mesmo. Afinal, a gente tá lendo. E ele abre a história dizendo que ele é um homem mau, uma pessoa má, e isso é verdade mesmo. E, enfim, a primeira metade do livro você tem esse monólogo super esquisito dele, que é um protesto intelectual contra as ideias vigentes. E você começa a pegar um pouco da essência do personagem a partir da segunda metade da história pro final. E assim, pessoal, tipo, é perturbador. É perturbador e eu enxergo nesse personagem o equivalente contemporâneo dele seria uma mistura de Brás Cubas com um incel de Twitter. Esse incel anarcocapitalista aí, ou só um incel mesmo de Twitter. E por quê? Não sei se vocês vão pegar essas referências, né? Brás Cubas eu imagino que todo mundo já deva mais ou menos ter noção do personagem, como é que é o personagem. E, enfim, o incel de Twitter também, porque ele é relativamente famoso. Mas vou contextualizar também. O nome do livro já diz um pouco, Memórias do Subsolo. O que seria esse subsolo? Esse subsolo é uma representação simbólica do quarto, do apartamento do personagem, porque ele fica enclausurado nesse apartamento, de forma simbólica, né? Mas o que isso significa? Ele não sai de lá, tipo, ele não vive o mundo, assim, uma pessoa alienada. Tipo, ele se tranca, ele não tem convívio social, não tem grandes amigos, não tem relacionamentos, tanto que a história começa com ele com 40 anos. Tipo, ele fala que a vida inteira dele foi mais ou menos isso. Ele só fazia o essencial, assim,
e na época não tinha internet, ou seja, ele era muito alienado, assim. Não era como se ele fosse um nerd, assim, que só tivesse contato com o mundo através da internet. Tipo, ele não tinha contato, ele se isolava e era uma pessoa extremamente alienada. Isso já pinta um pouco ele como esse personagem de incel, assim, de Twitter, que é relativamente isolado, assim, que só vê o mundo através de uma certa bolha, né? O incel um pouco menos, porque pelo menos ele tem contato, assim. Mas vocês vão entender, porque tal como os incels, esses red pill de internet, o personagem do livro ele também ele é muito amargurado e ressentido. Então acho que é aí que casa um pouco a semelhança, né? E a parte do Brás Cubas é o seguinte: ele é uma pessoa extremamente invejosa e ele justifica, além de ser ressentido e invejosa, ele tenta justificar o fracasso dele, assim, sabe? E menosprezar o sucesso das outras pessoas. E de alguma forma, de algum malabarismo intelectual, ele quer se colocar acima dos outros, assim, mesmo sendo um fracassado, ele reconhece isso. Ele abre a história dizendo que ele não é nada da vida, só que as pessoas boas de verdade, as pessoas realmente competentes, naquela época não conseguiriam realmente se tornar alguma coisa na vida. Porque na cabeça dele, para você ser alguém na vida, você tem que abrir mão das virtudes, você tem que passar por cima dos outros. É um discurso bem derrotista, assim, e ele tenta se justificar. E você já percebe, assim, esse cheiro de ressentimento e de mágoa, que é o discurso do Red Pill, do incel, né? De que ninguém presta, todo mundo é mal, e ele não consegue ajeitar a vida dele por N circunstâncias. E o Brás Cubas também é um pouco assim, né? Para quem leu as memórias de Brás Cubas, ele tenta justificar a miséria da vida dele de várias formas, assim. Mas a história piora. Por quê? Depois que passa essa introdução, né, que você tem um gosto do personagem e ele vai para a segunda metade do livro, aonde ele começa a viver. Aliás, não é nem que ele começa a viver, ele tem um flashback de quando ele tinha 20 anos. Então, assim, é ele contando um episódio que já aconteceu. Percebi isso agora. Talvez tenha sido a única vivência real dele, assim, no mundo real, foi esse flashback, assim, que é extremamente perturbador. A história volta, né, para quando ele tinha 20 anos, e ele narra umas situações super estranhas, assim. São três situações distintas, né? A situação com o segurança, o policial, a situação com os amigos e a situação com a prostituta. Essas são as três partes da segunda metade, que são muito esquisitas. Você percebe que é uma pessoa extremamente problemática, paranoica, tem relações parasociais com os outros. Para quem não sabe, parasocial é quando duas pessoas têm uma relação, mas só uma pessoa sabe dessa relação. Tipo, isso pode ser percebido muito com influencer hoje em dia. Por exemplo, você tem uma relação com um influencer, mas ele nem sabe quem é você. Tipo, você, na sua cabeça, ele é seu amigo, mas ele nunca te viu, nem te conhece, não sabe da sua existência. Isso seria mais ou menos uma explicação do que é uma relação parasocial. E ele tem isso, mas dadas as devidas proporções, né, na época. Aí, o primeiro acontecimento, desses três acontecimentos que acontecem na segunda metade, é a relação de inveja e meio parasocial com o segurança, com o guardinha lá do bairro dele, da rua dele, que ele começa a descrever que é uma pessoa arrogante, o guardinha deve olhar de cima para baixo em relação a esse narrador, e ele se sente desprezado pelo guarda, ele fala que o guarda tem a síndrome do pequeno rei, que tem um pouco de autoridade, se acha mais que os outros, e aí ele fica planejando formas de ser tão pomposo quanto o guarda, e ele até planeja trombar com o guarda de propósito na rua, porque ele diz que o guarda nunca dá passagem para ele sempre anda em marcha no caminho, e não importa quem esteja no caminho dele, ele nunca dá passagem. Então, assim, só aí você percebe que é uma pessoa extremamente perturbada. E ele fica planejando, assim, e não consegue, tipo, ele é só um cara estranho, bunda mole, e ele tenta umas 2, 3 vezes esbarrar no guarda, não consegue, ele narra isso, chega até a ser meio patético, assim, que ele fala que a tentativa mais próxima dele de esbarrar no guarda, ele congelou e fechou os olhos. Então, assim, nesse episódio você já vê que é uma pessoa muito perturbada
E dá essa agonia, assim, sabe? Você fala, pô, o cara não sai dessa paranoia, por que que isso acontece, sabe? E aí, na sequência, continua piorando. Porque ele narra a vez que ele foi sair com os amigos, que eram amigos do colégio dele, que ele disse que sempre desprezavam ele. E não à toa, né? Ele tem inveja de um sujeito principal lá, que eu esqueci o nome agora, é um nome meio... Começa com Z e... Ah, esses nomes diferentes de russo, assim. Svander, alguma coisa assim. Enfim, que era o cara mais bem sucedido lá dos amigos, era o cara mais bonitão, mais rico, mais atlético, as meninas davam atenção pra ele. E vocês já perceberam, tipo, o tipo de sentimento que ele deve nutrir por essa pessoa, né? Que é uma pessoa bem sucedida. E o personagem, por ser uma pessoa super invejosa e rancorosa, acha que esse cara é um vilão, assim. Aí acontece umas circunstâncias, os amigos marcam de sair, né? Ele se sente meio deslocado, mas ainda assim ele foi convidado. Ele tem que pegar dinheiro emprestado para conseguir sair, porque ele é todo quebrado. E aí eles conseguem sair, eles chegam no lugar, eles marcaram de jantar em um lugar. Ele chega meio adiantado, porque o pessoal mudou o horário de última hora. Tipo, atrasou uma hora o encontro e ele já começa a se sentir ofendido com isso, né? Já começa a se sentir perseguido. E aí que entra a paranoia, que é mais um dos traços negativos do personagem. E assim, é uma desgraça, assim, esse jantar, porque o tempo todo ele acha que as pessoas estão conspirando contra ele e tirando pequenos sarrinhos, assim, estão tirando sarro dele o tempo inteiro, e ele continua com os comportamentos esquisitos e bebe, e dá umas xingadas passivo-agressivas também contra os colegas. Aí depois do jantar eles vão jogar carta, eles vão lá pra um canto, assim, do restaurante fazer outras coisas, e o personagem, tipo, ele não vai atrás, assim, ele só fica de longe, olhando, encarando, assim, andando de um lado pro outro. E é descrito que ele fica assim por umas 3 horas, tipo, e o pessoal nem dá atenção pra ele, assim, sabe? E esse é meio que a consequência, tipo, se tu é um esquisitão e tu quer... Parece que ele alimenta essa raiva dentro dele e ele quer que as pessoas se sintam atingidas por essa raiva que ele alimenta dentro dele, sabe? Tipo, é um comportamento muito patológico. Ah, esse é o fim do segundo acontecimento. Aí o terceiro acontecimento, que é um pouquinho maior assim e vai fechando já a narrativa, depois desse jantar, ele vai para um bordel, vai para um cabaré. Acho que na época era tradição, enfim. Ele vai lá, tá super bêbado, ele sai do jantar super bêbado, super transtornado. Ele briga com o cocheiro, que é o táxi da época, né? Eles iam de carruagem. Briga com o cocheiro que quer descontar a raiva no cavalo. Chega no bordel, ele compra lá uma noite com uma prostituta, dorme com ela, acorda no dia seguinte, e aí é o terceiro episódio perturbador. Ele começa a dar lição de moral na prostituta. Ele quer virar o capitão salva-puta. E aí começa a dar lição de moral na menina, falando, não, porque você é muito nova, você não deveria estar aqui. Isso que você faz é errado. E papapá, imagina o que seus pais pensam disso. Daqui a pouco você vai envelhecer, você não vai ter tanto valor. E sai dessa vida, não sei o que, tipo, e o cara acabou de se relacionar com a menina. Aí a menina, tipo, acaba, apesar da chatice, né, do moralismo do personagem, que é interessante esse traço dele, porque eu vi esses dias, a falta de religião genuína gera um moralismo, porque a moral vira o seu Deus, e isso pode ser um traço, assim, uma consequência dele. Talvez Dostoiévski, não sei se ele chegou a pensar nisso, mas é coincidente que, tipo, é uma frase que eu ouvi de um autor dos dias de hoje e se aplica para uma obra de 1850. E, enfim, aí a menina, a prostituta, até que, tipo, dá uma certa valorizada no discurso, porque, pô, ela sabe, né? Tipo, não tem muito como fugir, tipo, é uma vida degradante, assim, sabe? E aí a menina, apesar da chatice, fala, tá, então, se você puder me ajudar, vou tentar sair dessa vida. E o cara se surpreende um pouco, assim, né? Porque ele só queria, tipo, descontar um pouco da raiva dele, se sentir moralmente superior. De novo, né? Aquela semelhança com o Brás Cubas. E ele acaba levemente se apaixonando pela menina, né? Tipo, era meio que a lógica, assim. Aí ela marca de que vai visitar ele na casa dele para eles conversarem a respeito disso.
O cara volta pra casa, espera ela por dias, ele fica louco, assim, fica meio paranoico, começa a achar que ela quis enganar ele, assim, de que não iria visitar. Ele briga com o mordomo dele, que ele já não gostava também, tipo, mais uma raiva injustificada. E aí, finalmente, depois de alguns dias, a menina chega e ele começa a dar lição de moral nela de novo, assim. E aí a menina vai lá, tipo, e abraça ele, assim, tipo, porque o narrador descreve, né, que as mulheres, elas conseguem perceber quando o cara não tá bem. E foi isso que, tipo, ela fez, assim, na, na doçura dela, ela conseguiu perceber isso, abraçou o cara, e aí, tipo, quebrou o cara. Aí ele descreve que ele começou a chorar, que ele não consegue ser bom, que supostamente não deixam ele ser bom. Mas como sempre, tipo, ele voltou a agir de forma esquisita e espantou a menina. E aí a menina foi embora e depois, tipo, ele disse que nunca mais ele viu ela de volta, assim. E é engraçado, né? Porque os papéis se inverteram. Tipo, ele que queria dar lição de moral nela e ela que realmente, tipo, salvou ele, assim. Que mostrou pra ele que, tipo, meu, o que tu precisa é amor, sabe? O que você precisa é um contato real com as pessoas. São relações genuínas. E esse é o desfecho da história. Tipo, apesar de não ter o desfecho que o Dostoiévski planejava, né? Que, tipo, é a pessoa, é o narrador ter esse encontro com Cristo, que é a representação do amor, de ter essa transformação de vida, é um bom desfecho também. E é a lição que eu tirei do livro, pelo menos, e queria trazer para vocês nesse vídeo, né? Eu tô meio batidinho porque já tá ficando comprido. Esse é o perigo de você se tornar uma pessoa muito isolada, assim, muito alienada da realidade. De você não cultivar relações verdadeiras, você se fechar numa torre de marfim e você se achar melhor do que os outros, assim, tipo, você se isolar porque você é melhor. Isso dialoga um pouco com outro livro que eu tenho, chamado A Vida Intelectual, que foi escrito por um padre, que ele é mais ou menos um manual de como se tornar uma pessoa do mundo acadêmico, assim, né? É uma pessoa que se dedica aos estudos, à busca da verdade, enfim. E o primeiro capítulo do livro diz que o intelectual não é um isolado, ou alguma coisa do tipo, assim. Por quê? Quanto mais você se isola, mais você se afasta da verdade. Porque a verdade está na realidade. E a realidade está no mundo. Você só consegue alcançar a verdade e a realidade através da contemplação de forma limitada. E se você se isola, você começa a criar cenários na sua cabeça que, tipo, não condizem com a realidade. E você vira essa pessoa alienada, super paranoica. E se você não convive com pessoas de verdade, se você se mantém fechado nesse subsolo, você não tem a chance de desenvolver as virtudes, porque elas se desenvolvem na convivência, né? A sua santificação, ela acontece no dia a dia. Se você não é uma pessoa consagrada, tipo, a uma vida monástica, que é uma raridade, uma exceção muito grande, você tem que viver no mundo, né? Aquele ditado, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Então, eu acho que, tipo, essa é a lição principal, assim, do livro. O Dostoiévski, ele conseguiu escrever de forma magistral o perfil psicológico de uma pessoa que é alienada e isolada da realidade, não cultiva relações sociais verdadeiras e genuínas com ninguém, assim. E é um aviso, assim, sabe? Por isso que eu trouxe o paralelo com o incel do Twitter, né? Que é aquela imagem do cara. Não precisa ser necessariamente do Twitter, mas acho que vocês pegaram a ideia. Que é aquele cara que fica no quarto, nas redes sociais, isolado, vê o mundo através de um filtro, né? Que é a rede social, que é o mínimo, assim, de convivência que tem. E vira uma pessoa, todo mundo conhece alguém assim, tipo, uma pessoa extremamente desagradável, tem esses defeitos, se não tem todos esses, tem pelo menos algum desses defeitos. E fica esse aviso, assim, né, tipo, é o aviso do Dostoiévski, e é uma obra magnífica, assim, que ele descreve perfeitamente, assim, você até acha que é um relatório empírico, assim, de alguém que realmente era assim, porque o nível de semelhança é muito parecido. Então, enfim, vou ficando por aqui, o vídeo está comprido já. Espero que tenha agregado. Eu acho que é mais interessante, é muito mais interessante vocês lerem o livro, porque só contando não dá para ter uma ideia tão precisa assim, né? Dá para ter uma noçãozinha, mas se vocês lerem é muito melhor assim para vocês captarem esses acontecimentos e características, né? E sentir a essência do livro. Esse livro realmente não dá para passar os sentimentos só
por vídeo mesmo. Então, espero que tenha despertado o interesse de vocês e tenha agregado valor intelectual. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.